Olá, pessoal. Vamos continuar com o nosso estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, para que possamos, neste momento, entrarmos em comunhão, num só pensamento, numa só corrente de luz, de paz, de energias voltadas para o bem, para que possamos de alguma forma galgar os caminhos do amor maior e assim atingir até nosso Deus, nosso Pai, pedindo que nos traga a sua proteção e o seu amor. Derrame sobre nós as suas bênçãos sublimes e magnânimas de Pai maravilhoso que é, nos trazendo a sua luz, a sua paz, que possamos, Senhor, estarmos aptos a receber os ensinamentos do Mestre amado Jesus e que possamos introduzi-los em nosso coração e nossa mente. Fique conosco, nos ampare sempre e nos traga, de alguma forma, a proteção e o amparo destes benfeitores responsáveis pelos nossos estudos. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Então, hoje o nosso capítulo é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 20, versículos de 43 a 47. Se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem nada esperar, e terei muito avultada recompensa, e serei filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, de 32 a 36. Amar ao próximo tem como princípio da caridade, mas amar aos inimigos é a aplicação desse princípio, né? Não se pode ter por um inimigo o mesmo sentimento que se tem por um amigo. É claro, nós não podemos sentir pelo inimigo os mesmos sentimentos que nós temos por um amigo. Porque aquele amigo, nós temos um carinho especial. Nós sabemos que aquela pessoa
quer o nosso bem, aquela pessoa comunga dos mesmos pensamentos que nós, enquanto que o nosso inimigo não. Nós sabemos que ele é o nosso adversário, que ele nutre um sentimento de raiva, de rancor, de ódio, de ressentimento contra nós. Então nós não temos como ter o mesmo sentimento, né? E isso resulta da lei física, né? De assimilação e repulsão dos fluidos, porque aqueles fluidos que nos são afins, nós de amor, de comunhão de pensamento, eles se assimilam, enquanto que os fluidos, né, de repulsa, de aversão, esses fluidos, eles se repelem. Isso é da própria natureza, né? E aí, aqui vem toda a nossa dificuldade, é a transformação desses fluidos. E nós sabemos que através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, nós vamos conseguindo transformar esses fluidos. Então, através do amor aos nossos inimigos, perdoando, reconciliando, fazendo todo o bem que tiver ao nosso alcance para essa pessoa, nós vamos conseguindo mudar estes fluidos, porque essa pessoa vai vendo as nossas atitudes, a sinceridade nos nossos atos, e isso vai transformando a criatura. Por quê? Porque ela vai vendo nós com os outros olhos, esses fluidos vão se alterando e de alguma forma aquilo que era de repulsa acaba se tornando mais agradável, mais ameno, né? Nós precisamos entender que a agressão do inimigo se deve à sua condição momentânea. Nós temos que entender, é claro, que toda pessoa que carrega algum sentimento de rancor, de raiva dentro do seu coração, é uma pessoa que ainda não está no caminho do progresso, ou, digamos assim, ainda está muito aquém do ideal de um desenvolvimento espiritual, né? Então, essa pessoa só é da maneira que ela é por conta da sua condição. E nós sabemos que, de acordo com a lei do progresso, isso vai mudar, isso vai algum dia acabar. Ela vai se tornar uma pessoa diferente, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. E um dia nós vamos conseguir chegar até o amor de Deus. Então nós precisamos compreender que essa é uma condição e que essa condição ela é passageira, tá certo? Como espírita cristão, temos que estar dispostos a amparar, orientar, sem esperar nada em troca, e dar ao nosso inimigo um amor que se chama amor doação. É esse o amor que nós temos pelo nosso amigo é um amor de paz, de harmonia, de alegria em estar junto. Agora, para com o nosso inimigo, esse amor ele tem que ser muito maior no sentido de doação, de amparar, de auxiliar, de compreender, né? De orientar e não esperar nada em troca, porque nós sabemos que aquela criatura não tem condições de dar nada em troca para nós. Então, esse é o verdadeiro amor que temos que nutrir dentro do nosso coração. Os inimigos desencarnados. O espírita sabe que a morte não pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra. A caridade tem o poder de impedi-lo de fazer o mal,
mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Amai os vossos inimigos integra a lei da caridade, da solidariedade e da fraternidade universal. Então, é isso, meus amigos. Nós, como espírita, nós sabemos que a morte está longe de mudar este sentimento da criatura, ou de nos livrar de algum inimigo, quem quer que seja. Pelo contrário, né? Na erradicidade, muitas vezes, eles se tornam mais livres e até provocam obsessões, né, possessões e até fascinações, causando grandes problemas para a pessoa que está sendo ultrajada por este inimigo. Então a morte não vai nos livrar em nada. E a única forma de nós conseguirmos mudar essa situação é através da caridade, da perseverança no bem, porque toda vez que nós conseguimos ser caridosos, bondosos, misericordiosos, nós vamos mudando este espírito, essa pessoa, porque ela vai vendo dentro de nós o sentimento de amor, um sentimento de paz, um sentimento verdadeiro de conciliação para com este inimigo, e ele também vai se transformando, né? Quando nós estamos num trabalho mediúnico, é muito comum os espíritos que muitas vezes são sendo causas de obsessões, eles se declaram verdadeiros inimigos daquela pessoa que eles estão perseguindo, causando-lhe grandes dores, grandes sofrimentos, mas em virtude deste problema do ódio que aflige estes dois seres, né? E através da caridade, da benevolência, a pessoa vai conseguindo mudar estes espíritos, que muitas vezes eles vão sentindo essa verdadeira transformação naquela pessoa com que eles perseguem e vão se transformando, né? Aí é que vem nós como espírita compreendermos, né, que amando os nossos inimigos, nós estaremos sim praticando a lei da caridade, da solidariedade e da fraternidade, porque demonstrando a estes inimigos, declarados ou não nosso, que nós mudamos, que nosso sentimento mudou, nós vamos fazendo com que esses inimigos nos vejam de uma outra forma, e muitas vezes eles também vão se melhorando por conta daquilo que vai aprendendo com os nossos gestos, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos de amor e de fraternidade verdadeiros. Se alguém te ferir a face direita, vós tendes ouvido que disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir uma face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus 5, versículo 38 a 42. Não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tem de reduzir-lhe o orgulho.
A fé na vida futura e na justiça de Deus nos dá força para suportar pacientemente tudo aquilo que aflige o nosso amor próprio. Então é isso, né? Se nós retribuirmos o mal com o mal, a situação só tende a piorar. Porque cada vez mais aquele que recebeu, aquele que nos fez mal, e nós retribuirmos com o mal, ele vai se irritar ainda mais conosco e vai tentar revidar de uma forma mais agressiva. E nós vamos revidando ainda mais. E assim, a situação nunca vai ter um fim. Pelo contrário, só vai piorar e piorar e piorar. Agora, quando nós saímos dessa vibração de ódio, nós saímos dessa vibração de rancor e aceitamos aquela agressão, aquilo que nos fez sofrer com humildade, aí sim, aí nós estamos mudando a situação, porque aí nós não estamos mais revidando. O dar a face é isso, meu querido. É a gente, meus queridos, é a gente mudar a nossa atitude. É nós aceitarmos humildemente, com resignação, tudo aquilo que fere o nosso orgulho. Jesus exemplificou durante toda a sua jornada de ensinamento essa humildade para conosco. Todas as vezes que lhes agrediam, ele sempre se calou, ele sempre se colocou no ponto de que o outro era seu irmão, o outro tinha que ser ajudado indistintamente. E quando aqueles que ultrajaram na cruz dilaceraram todo o seu corpo físico, ele ainda assim, ele no seu último pedido de agonia na carne física, o que ele faz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele naquele suplício todo aquele sofrimento que ele passou, ele ainda não perde a oportunidade de deixar-nos os ensinamentos para nós, de que o perdão é único, o perdão tem que prevalecer sempre, e indiferentemente de tudo aquilo que venhamos a sofrer, a sermos feridos no nosso orgulho, nada disso não demonstra nada de além daquilo, da inferioridade daqueles que estão nos ultrajando. A nossa superioridade moral, a nossa superioridade como espíritos a caminho do progresso vai se demonstrar a partir do momento que nós nos curvarmos diante da ofensa e nos aceitarmos com humildade, com resignação e, pelo contrário, nutrirmos para aquela pessoa o sentimento de amor, mas aquele amor no sentido de fazer por ele tudo aquilo que tiver no nosso alcance. Porque nós não precisamos revidar nada daquilo que vinhamos a sofrer, porque de acordo com as leis da justiça de Deus, tudo aquilo que ferimos no outro, nós vamos sofrer o mesmo ferimento, nós vamos sentir tudo aquilo que nós provocamos no outro, nós vamos sentir em nós. Então, não precisamos revidar nada, porque a lei da justiça de Deus, ela não falha nunca. Então, tudo aquilo que venhamos a sofrer, não precisamos revidar, porque aquela criatura
de acordo com aquilo que ela está fazendo. Se ela está fazendo e merecer, ela vai receber da mesma forma aquilo que ela está provocando, e aí o problema passa a ser dela quando nós conseguimos superar isso, quando nós permitimos que isso não nos aflija, que nós não caiamos na mesma faixa vibratória dela. Aí é que está a nossa superioridade, a nossa demonstração de que estamos galgando um passinho a mais no caminho do progresso, no caminho do nosso desenvolvimento espiritual. Instruções dos Espíritos. A vingança. Jules Olivier, em Paris, 1862, ele nos ensina assim, que a vingança é um índice seguro do atraso dos homens. Aquele que se recusa a perdoar não é espírita nem cristão. Aquele que se vinga dissimuladamente, agindo com falsidade, calúnia, é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao criminoso e o insulta face a face. Um espírita não pode ceder ao impulso de vingança, mas ao contrário, tem que perdoar sempre. Então é isso, né? A vingança é todo aquele que guarda dentro de si o sentimento de vingança, ele está demonstrando o seu atraso, né? Ele está demonstrando que ele não evoluiu nada, né? Então ele não tem, não pode se dizer nem espírita cristão se nutrir dentro de si um sentimento de vingança, mesmo que seja aquela vingança dissimulada. Eu perdoei. Mas se tomara que quando ele for fazer tal coisa, tal coisa aconteça com ele. Então, nós não perdoamos nada, né? E Deus sabe muito bem tudo aquilo que trazemos no nosso coração. Então, para Deus, nós não conseguimos fingir, não. Se nós sentimos algum desejo de vingança, de que aquela pessoa de alguma forma seja prejudicada, mesmo que publicamente nós não demonstremos, nós não estamos perdoando. Nós não estamos fazendo jus ao progresso que merecemos, né? Então, e aquele que se vinga dissimuladamente, ele é muito pior do que aquele que chega frente a frente e já ataca o seu inimigo, porque ele é dissimulado, ele faz com que aquela pessoa, sem saber do que está acontecendo, ele venha a perecer por situações que foram articuladas, que foram de alguma forma, né, engendradas para que aquela pessoa sofresse ou padecesse aquilo que ela venha a sofrer. Então, isso é muito vezes pior, né? Então, nós como espíritas jamais podemos ceder ao impulso de vingança. Mas ao contrário, toda vez que nós percebermos que esse sentimento de alguma forma está começando a aflorar dentro de nós, imediatamente nós precisamos trabalhar o perdão e o desejo sincero do bem para que aquela criatura se venha a se melhorar, venha a adquirir meios de chegar no progresso, de progredir, de desejar o bem, através de uma oração, através de um gesto de amor, de um gesto de ajuda, mas de alguma forma nós precisamos desvencilharmos desse sentimento. Nós não podemos nunca, se somos espíritas, jamais permitir que a vingança faça parte do nosso sentimento. Nunca, jamais. E a hora que ela estiver aflorando, imediatamente
mudar a vibração e já partir para uma oração, mudar o nosso sentimento e fazer valer que o bem e o amor vai fazer com que aquela criatura melhore e um dia ela vai, com certeza, mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, porque a lei do progresso vai prevalecer sempre, certo? O ódio. Fenelon Bourdieu, 1861. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso que os torna superiores a eles. O amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então é isso, né, meus amigos? Amar aquele que nos ultraja, que aquele que nos ofende, aquele que nos provoca algum sentimento de dor, é penoso realmente. Mas quando nós conseguimos que essa provocação, esse ultraje que tenhamos sofrido, essa ofensa no nosso orgulho, que de alguma forma tenha nos prejudicado, quando nós conseguimos superar isso, é claro que não é nada fácil, né? É muito penoso. Mas quando nós conseguimos superar tudo isso e não permitirmos que todo esse ultraje, toda essa dor, todo esse sofrimento nos machuque, de alguma forma nos fira, nós estamos provando a nossa superioridade em relação a este inimigo que tenha deflagrado algo contra a nós. Então, esse amor que sentimos dentro de nós é o amor que é a nossa herança de Deus, porque Deus ama todos indistintamente. Então, toda vez que nós conseguimos amar aqueles que de alguma forma nos ofendem, nós estamos mais próximos de Deus. E toda vez que nós odiamos, que nós caímos nessas, né, no revide ou até na perseguição por nos tornarmos inimigos ou revidarmos aos nossos inimigos com ódio, com rancor, com raiva, nós só estamos nos afastando de Deus, do nosso Pai, das nossas origens, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, o amor faz parte da nossa essência. Nós nos distanciamos deste sentimento por nossa conta, pelo nosso livre-arbítrio, mas de alguma forma temos que voltar. Temos que voltar o nosso caminho rumo ao nosso Pai, rumo a Deus, que é a expressão maior e o mais puro amor que existe, né? O duelo. O duelo, né, segundo o dicionário, é luta previamente ajustada entre pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais, escolhidas pelo ofendido e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. Então, quer dizer que, nossa, aquela pessoa sofreu uma agressão, um ultraje na sua moral, então ele compelia o outro a duelar, né? Então eles iam para uma praça pública, para um lugar geralmente público, com armas iguais, e aí eles andavam um determinado número de passos, viravam de costas e andavam um determinado número de passos, e quando uma das testemunhas que estavam ali falava, né, já, ou então eles contavam o número de passos que eles acordavam
previamente, aí eles viravam e atiravam, ou então eles duelavam com espadas, e graças a Deus isso já não existe mais na nossa sociedade, né? A gente vê, mas vê muito nos filmes de faroeste, essas coisas tudo. Mas o sentido figurado do ódio, esse ainda tá muito ainda vivo na nossa sociedade. Ele ainda está muito presente na nossa sociedade, né? Então, toda aquela situação conflituosa de ideia, de pessoas que se colocam em oposição uma à outra e se isso gera um conflito, um embate, isso é um duelo, tá certo? Então, o sentido figurado da palavra duelo, ela está muito presente ainda. Já o duelo no seu significado principal, graças a Deus, isso já nós não vemos mais. Na época de Kardec, isso acontecia, né? Porque há 2 séculos atrás, no século retrasado, as pessoas tinham esse hábito, né? De chamar o outro, né, pro duelo quando eram ofendidos e de alguma forma se sentiam maculado a sua honra, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, esse tipo de duelo de um matar o outro não existe mais. Os espíritos naquela época mesmo, eles foram unânimes. Se vocês forem ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam muito disso, que é um tipo de sentimento, um tipo de atitude que irá sumir de acordo com o progresso da sociedade. Graças a Deus a gente não tem visto mais isso, mas naquela época era muito comum. Por isso que os espíritos vêm e combatem veemente, falando, né, que aquele que duela é a mesma coisa que um suicida, porque ele é tanto um homicida como um suicida. Aquele que mata é um homicida, porque premeditou que poderia matar o outro, né? E aquele que às vezes venha a morrer, viesse a morrer num duelo, ele era igualzinho a um suicida, porque ele havia premeditado que essa possibilidade aconteceria, né? Então, e até eles até colocam, né? E quando aquele que foi o ofendido que morreu, né? Que, que que lógica havia nisso, né? Para que esse duelo? De que serviu esse duelo, né? Então, graças a Deus, isso acabou perdendo a sua essência e o seu motivo, né, de existir. Mas o outro tipo de duelo, esse que as pessoas se agridem e se opõem umas às outras e se embatem por pensarem diferentes, né, por se agredirem verbalmente, isso está muito presente, principalmente agora, né, na internet. O duelo segundo Adolfo, o bispo de Alger, Marmande, 1861. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a guerra também ele está explicando aqui para nós que a guerra também é um duelo, né? Então, enquanto nós estamos vendo os países guerreando e essas atrocidades
de um ser humano para com o outro, nós ainda não temos a menor noção ainda do que é o reino de Deus, esse reino que Jesus nos prometeu, esse reino que Ele diz que virá para todos nós, que virá e abrangerá todo o nosso planeta, ainda não está perto de acontecer, enquanto as pessoas ainda tiverem dentro de si esse sentimento de rivalidade, de nações, de guerras, de diversidade por conta de sexo, por conta de pensamentos, por conta de ideologias, por conta de religião. Enquanto houver esses tipos de derramamento de sangue, ainda nós estamos muito longe do verdadeiro reino de Deus. E Santo Agostinho, ele nessa parte do nosso livro, tem 2 textos que a Kardec colocou dele, falando muito sobre o duelo, e ele afirma veemente que esse sentimento iria acabar, né? Que esse tipo de atitude iria se perder com o passar do tempo, com o desenvolvimento do ser humano. E realmente, graças a Deus, é o que aconteceu. E um dos trechos ele diz assim: amigo, lembrai-os deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com perdão. Então, o verdadeiro significado do amar uns aos outros é a gente conseguir, né, revidar o golpe do ódio que venha sobre nós com um sorriso, com perdão, quando todas as vezes que alguém vier a trazer algum tipo de, de ultraje ou de golpe ou nos afrontar de alguma forma por conta de algum tipo de ódio, por algum tipo de vingança, por sentimentos que demonstrem de alguma forma que são pessoas que são nossos inimigos, a única forma de nós sanearmos este sentimento e essa fúria desse indivíduo para conosco é através do perdão, é através do sorriso e é através da benevolência, da indulgência. Da mesma forma que nós vimos nos seres misericordiosos, enfim, quando nós somos misericordiosos, nós conseguimos também amar os nossos inimigos. Nós vamos vê-los com os olhos de misericórdia, porque nós sabemos que eles só praticam o que eles praticam, eles manifestam esse ódio e esse rancor por nós, por conta da sua inferioridade ainda, de espíritos que ainda estão muito longe de atingirem um progresso, uma melhora espiritual. Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861, ele diz assim: quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a essa máxima. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdia, e com elas as causas dos duelos, das guerras, que são duelos entre povos. Então, mais uma vez aqui, ele também coloca que a guerra é um tipo de duelo. E quando nós conseguirmos, né, ver os outros
com caridade, quando a caridade for a regra de conduta de todos os homens, aí sim, né, nós vamos conseguir, que desaparecerão todas essas discórdias, essas guerras que provocam tanto sofrimento e tanta dor, e muitas vezes em criaturas, muitas vezes não, né, totalmente quem sofre são as criaturas inocentes, os povos inocentes que padecem no meio da aflição, por conta de conveniências políticas, por conta do sentimento de poderio, né, que as criaturas ainda guardam dentro de si, por conta do poder, se tornam verdadeiros rivais, inimigos, muitas vezes pessoas que nunca nem se viram e se odeiam só por conta de ideologias, de poder e de coisas que não vai nos levar a nada. Quando nós aprendemos que o principal de tudo é o espírito e não a matéria, muita coisa vai mudar, né? E para finalizar, o Arthur Valadares, numa palestra dele, ele disse assim, que eu achei muito interessante para nós, para ficarmos assim como sugestão para vocês e para todos nós, enfim, pensarmos, refletirmos sobre o que ele disse. Né? Ele diz assim: o ódio não será capaz de expulsar o ódio. Só se combate o ódio com as armas da luz. A finalidade deste ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, é sentirmos a comunhão perfeita com o Pai maior que ama todos indistintamente. E somente amando verdadeiramente os nossos inimigos é que poderemos sentir verdadeiramente Deus. Então, meus queridos, o que ele nos diz e deixa aí para nossa reflexão é que nós só vamos conseguir expulsar o ódio, desfazer esse sentimento que muitas vezes alguém sente por nós, se colocando como nossos inimigos, é nós combatermos com as armas da luz. Quais são essas armas? É o amor, é a caridade, é a benevolência, é a paciência, é o perdão, é estarmos sempre à disposição de ajudar aquela pessoa de alguma forma, em tudo aquilo que ela necessitar, né? E a finalidade de nós sermos assim, nós conseguirmos esse tipo de amor dentro de nós, é aí que nós vamos conseguir sentir o amor de Deus. Nós vamos conseguir sentir Deus dentro de nós, porque nós sabemos que Deus está dentro de nós. Mas nós conseguimos amar todos indistintamente como Deus ama? Fica aí a sugestão para nossa reflexão da semana e que vocês tenham uma semana de paz, de luz, de bênção, que o amor maior possa nos envolver, que Deus, na sua infinita bondade, possa derramar sobre nós as suas bênçãos de paz, que possamos, Senhor, refletir dentro de nós, para que consigamos, de alguma forma, amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos prejudicam, olhar com os teus olhos aqueles que nos odeiam e que nos fazem o mal. Fique conosco e nos ampare sempre.
Fiquem com Deus, meus queridos. Até a próxima aula. Tchau.